Vamos lá? Espero que vocês estejam bem. Eu quero trazer a palavra de Deus para vocês, que se encontra... Eu vou ler Jó 35:14, tá? Que depois de Jó sofrer muitas coisas aí, depois de ele passar por um monte de dificuldade, ele ainda nesse momento, nesse capítulo 35, ele ainda está passando pela provação, né? Que Deus permitiu que ele passasse. Depois que os amigos dele falaram para ele, tentando consolar o coração dele, Eliú começa a falar. E Eliú é um dos amigos dele que eu considero um dos mais sensatos daquele momento. E ele fala muita verdade que serve para nós hoje em dia. E uma das verdades que ele fala é o quê? Em Jó 35:14, ele está falando sobre Deus é soberano, que Deus ele pode fazer todas as coisas. E o que diz a palavra de Deus? Eliú falando para Jó: Jó, ainda que você diga que não vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Eu sei que os amigos de Jó falharam em alguns momentos, né? Porque é difícil você olhar para um amigo que está em sofrimento, que está passando por toda aquela angústia e pensar assim, ele está passando porque Deus quer. A gente não atribui a Deus, às vezes, o sofrimento, mas Deus ele usa o sofrimento para nos moldar muitas vezes, tá? Eliú não estava entendendo, assim como os outros dois amigos de Jó também não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jó. Porque Jó, a gente sabe que ele era próspero, a gente sabe que ele tinha uma família abençoada, ele era super rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha tudo de bom e, acima de tudo, ele adorava a Deus e sacrificava, fazia o sacrifício diariamente para Deus, tá? Então Jó não era uma pessoa iníqua, não era uma pessoa que não tinha fé. Jó não era aquele cara que só procurava a Deus quando precisava, tá? Ele era fiel, realmente fiel a Deus. Mas repentinamente começa a vir um monte de angústia sobre Jó, né? Satanás, ele se apresenta para Deus em algum lugar celestial e Deus pergunta para o próprio Satanás se ele tinha observado o servo Jó. Satanás é astuto do jeito que ele é. Ele olhou para Deus e falou: Deus, ele só te adora, ele só te serve porque ele tem bens. Deus fala para Satanás: pode tocar nos bens dele, não toca na alma, e você vai ver que ele é fiel além do que ele tem. Satanás toca nos bens, Jó continua adorando a Deus. Depois ele se apresenta para Deus de novo e fala para Deus: Jó só está te adorando porque ele tem tudo, você dá tudo para ele. Deus falou: pode tocar em tudo, e você vai ver que ele vai continuar firme. Jó perde filho, Jó perde os gados, Jó perde os bens, a esposa de Jó se afasta dele. Muita coisa acontece até chegar nesse contexto aqui do capítulo 35, tá? Então, o sofrimento de Jó é absurdo. E ele não tinha feito nada para receber isso. Nada, absolutamente nada. Então, mas Deus, para mostrar a justiça que está no coração de Jó, ele deixa que o inimigo toque na vida dele, nos bens, nas coisas dele, mas não toque na alma, porque a alma de Jó é muito valiosa para Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós que somos leitores da palavra que a nossa alma vale muito mais, né? A nossa alma vale muito mais que todos os bens materiais. A nossa alma vale muito mais que todas as conquistas que a gente já teve na vida. Então, valorize a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus, ele ama, ele nos ama. E ele quer que a nossa alma esteja totalmente nele, tá? Então, fique tranquilo. Se você está passando por algum sofrimento sem entender, se você anda com Deus, se você faz a vontade de Deus e está passando por algum tipo de dificuldade, creia que Deus, mesmo no silêncio, ele está te guiando. Ele está cuidando de tudo. Amém? Deixa um amém aí no comentário. A segunda parte, eu tô com o meu esboço aqui do lado para falar para vocês, né?
que diz assim: mesmo quando Deus não... Parece que Deus não está te vendo, Ele está julgando a sua causa. Então Ele está julgando a sua causa, tá? Qual era a realidade de Jó naquele momento? O Jó não estava com saúde. O inimigo tinha tocado na pele dele, então ele estava leproso. Jó tinha acabado de perder 10 filhos, tá? 10 filhos. A gente não pensa em perder nenhum familiar, né? Jó perdeu 10 de uma vez só. Toda a riqueza de Jó ele viu indo por água abaixo. Foi por água abaixo, ele tinha muita coisa. E tudo aquilo, do nada, de um dia para o outro, ele perde tudo. Tudo aquilo que ele conquistou a vida toda, ele perdeu, tá? Ele perdeu. É normal. Jó, ele não atribuiu a Deus a isso. Ele não duvidou que Deus poderia mudar a situação dele. Mas como um bom ser humano que ele era, e assim como nós somos também, ele meio que questionou. Perguntou: Deus, por que está acontecendo isso? Se eu era justo diante do Senhor, se eu dava oferta para o Senhor todos os dias, se eu fazia isso e aquilo, eu entregava oferta pelos meus filhos, né? Ele falando: por que isso está acontecendo? Mas ele nunca blasfemou contra Deus. Ele sempre confiou que Deus ia mudar a situação dele em qualquer momento ali. Então os amigos de Jó vêm falar com ele e começam a falar: Jó, você tem certeza que você não está em pecado? Você tem certeza que você não tem nenhuma iniquidade, nenhuma culpa diante de Deus? Aí os amigos deles começam a explicar coisas referentes à natureza, né? Começam a conversar sobre teologia, começam a explicar o que entendem sobre Deus. Só que naquele momento Jó não precisava de palavras, né, de acusação. Jó não precisava de palavras vazias. Ele precisava de consolo. Nos primeiros 3 capítulos que os amigos de Jó aparecem, eles se mantêm em silêncio. Porque em silêncio, o silêncio às vezes fala mais do que muitas palavras. Quando eles começam a abrir a boca, eles começam a acusar Jó. Falando: Jó, talvez você esteja em pecado. Talvez você tenha feito alguma coisa errada. Talvez você fez alguma coisa que não agradou a Deus. Mas Jó sabia, e ele sempre se defendia depois desse... que um amigo falava, ele rebatia, né? Ele falava: não, eu não fiz nada. E se isso vem de Deus, mesmo assim eu vou continuar firme. Quando ele perde os bens, na primeira leva aí, né, que Satanás leva os bens dele, ele olha para o céu e fala: bem eu sei, nu saí do ventre da minha mãe, e para lá voltarei nu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tenho para dizer para vocês o seguinte: Deus, ele parece, ou muitas vezes ele realmente fica em silêncio, tá? Ele realmente fica em silêncio. Mas mesmo em silêncio, ele não está inativo. Deus, ele continua sempre ativo. Mas por que então Deus se coloca em silêncio diante de algumas situações? A gente sabe que a vida é uma escola e que a gente tem que aprender da melhor forma. E quando nós estamos em uma prova, o professor, ele fica em silêncio. Quando nós estamos passando por aquela prova, o professor não ajuda. Ele só observa para ver se a gente aprendeu aquilo que está na palavra dele, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente estudou. Ele fica observando para ver se a gente entendeu. E é por isso que muitas vezes, em alguns casos, Deus se coloca em silêncio, para que a gente aprenda no silêncio e entenda que ele também é Deus no silêncio, tá? Não é porque Deus está quieto que ele te abandonou. Ele está com você. Inclusive, ele está com você nesse exato momento, tá? Ele está com você nesse exato momento aí, rogando pela sua vida. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele está lá diante do Pai, orando por nós, intercedendo por nós. E eu creio que nenhum mal chegará à tua tenda, que nessa noite as bênçãos do Senhor cairão sobre a sua vida, tá? Então Jó, né? É até engraçado, Jó, ele passou a vida toda com Deus. Ele passou a vida toda
Mas agora parece que Deus, né, estava ignorando Jó. Mas é verdade? Deus estava mesmo ignorando Jó? Será? Quando o inimigo se apresentou diante de Deus, a primeira coisa que Deus falou sobre Jó foi o seguinte: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, justo? Imagine Deus olhando para você, Jailson. Imagine Deus, Jailson, olhando para você e falando assim: Jailson é meu servo. Ele é aquele que me serve na terra de forma íntegra. Imagine Deus falando isso de você, que orgulho, hein? Mas Deus, ele é maravilhoso e deixou que Jó passasse por aquilo por um período de tempo. A gente sabe, a gente conhece a história de Jó, a gente sabe que Deus devolveu tudo em dobro depois, né? Então, aguarde, Deus não está te ignorando, Deus não está inativo. Ele só está te ensinando alguma coisa em silêncio, tá? Então tome posse, tá bom? Convidem mais gente pra live, que eu acredito que essa palavra vai tocar corações essa noite, tá? Eu tô indo para mais um ponto, né? Que Jó 35,14 também diz que a causa está diante de Deus. Então, a causa, né? A palavra causa aqui remete à justiça, petição e situação. Então, Deus, a justiça de Deus estava de olho em Jó, né? As petições de Jó estavam diante de Deus também, né? Essa situação, essa luta, né? Esse aparente abandono de Deus vinha do próprio Deus, né? Ele estava nessa situação porque Deus permitiu, mas Deus é justo e Deus estava observando ele. Então ele, como ser humano, ele meio que pergunta para Deus o que está acontecendo, né? E ele acha que Deus tinha esquecido dele, mas Deus, ele não esquece do filho. Ainda mais um filho que está sofrendo. Mas a gente entende, você concorda comigo que Deus é soberano? Você concorda comigo que Deus, ele entende todas as coisas? Que ele está a 1 milhão de passos na nossa frente? Você concorda comigo que Deus está acima de todas as coisas? Você concorda que Deus, ele sabe de tudo? Que ele conhece a sua vida antes de você nascer? Então, se você concorda com isso, ele não está em silêncio. Ele só está te moldando. Assim como o vaso na mão de um olheiro é moldado à vontade do olheiro, vocês também estão sendo moldados à vontade de Deus. E quando ele terminar de moldar a sua vida, você vai ver que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, né? Às vezes, né, Larissa, a gente acha que entende mais que Deus. Oh Deus, por que eu estou passando por essa situação, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu fosse por aqui não seria muito melhor? Se eu fizesse isso daqui não seria melhor? E Deus só está olhando no céu e falando assim: assim como Abraão confiou na minha voz, confie também. Não questione. Deus chama Abraão e fala: Abraão, saia da sua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Acabou. Você não vê Deus falando assim: não, Jó, você vai entrar em Canaã, né? Tipo, você vai andar pela terra, você vai conquistar tudo, você vai ver todos a sua descendência nascer. Deus fala: não, sai da tua terra, sai da onde você está e vai para um lugar que eu te mostrarei. No caminho eu te explico. A gente é ansioso do jeito que é, a gente, Deus, por que o Senhor não explica agora, né? Por que o Senhor não fala agora aonde está, né? Mas Deus, ele sabe que se ele explicar o caminho pra gente, a gente vai se assustar, ou a gente vai relaxar, ou a gente vai falar: já tá tudo resolvido mesmo, então vou esperar em Deus. Não é, Maria? Deus, ele está de olho em nós, ele sabe para onde vai nos levar, mas muitas vezes, pelo menos na Bíblia, né? Eu uso a Bíblia como referência da minha vida, ele não explica para onde vai levar. Na maioria das vezes, tá? Para Abraão ele não explicou, para Moisés ele explicou que ia libertar o povo, né? Mas não falou que ia estar diante do Mar Vermelho um dia, né? Imagine, você é levado a libertar um povo, né, Vite? Imagine você é levado a libertar um povo, como Moisés foi, sai lá, consegue vencer, Deus envia as 10 pragas lá para convencer o faraó a libertar Israel, sai e está diante do Mar Vermelho agora. E agora, o que eu faço?
Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Era isso que o povo falava, né? O povo com pouca confiança em Deus, né? Eles questionavam a Deus. Aí Moisés foi orar a Deus. Deus falou: Moisés, pede para o povo que eles marchem. E você pega esse cajado, coloca na água, porque vocês vão passar esse mar a seco. E esses egípcios que vocês estão vendo, que estão vindo para vocês, para matarem vocês aqui, vocês não verão a face dele mais. Olha isso. Deus só foi explicar que ia destruir os inimigos de Israel, dos hebreus ali naquela época, né? Quando eles estavam em frente ao Mar Vermelho. Só. Enquanto eles estavam no Egito, Deus não falou que um exército ia vir atrás deles e que eles iam ficar encurralados ali diante do Mar Vermelho. Ele não falou que ia abrir o Mar Vermelho. Ele não falou que ia abrir o Jordão mais pra frente, né? Ele não falou que ia transformar a água amarga em doce. Entendeu? Que Deus não explica no começo, ele vai explicando durante o caminho. É isso que o professor faz, ele nos ensina durante o caminho, tá? Se você concorda comigo, clica na tela aí para mais pessoas receberem essa palavra, tá? Exato, daí vem a fé nos planos de Deus. A Vit está falando aqui. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Hebreus, tá? Hebreus fala isso e a gente tem que carregar no coração essa palavra. A fé, ela não quer enxergar. A fé, ela quer confiar. Então a fé tem que ser na base da confiança. Você confia que Deus cuida de todas as coisas? Então creia que Ele vai te levar para o melhor caminho. E deixe o Espírito Santo te guiar em todo o tempo. Amém? Quem está entendendo a palavra aí, deixa um comentário aí, deixa um clique na tela, faz alguma coisa. Só para me entender que eu não estou sozinho aqui, tá? Vamos lá? Vamos para mais uma parte aqui. Deus é justo juiz. Deus não age fora do tempo, mas no tempo perfeito, tá? Isaías 40:31 fala o quê? Isaías 40:31, tô com meu esboço aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui pro lado, tá? É isso aí, Lipe. Obrigado, hein? Obrigado por... Convidem mais pessoas aí. Vamos receber a palavra de Deus. Mas para não perder o foco, vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão altos como a águia, né? Depois ele vai falar que serão renovados. Serão renovados de espírito, de alma, né? Voarão alto, enxergarão mais, né? Nesse sentido. Isso daí está registrado em Isaías 40:31, mas tem muito a ver com a vida de Jó também. Para quem chegou agora, nós estamos falando da vida de Jó. Talvez você se identifique também. Talvez você esteja passando por uma dificuldade aí que você não está entendendo. Você está fazendo tudo que pode, né? Mesmo assim, você está passando por uma situação que você fala, pô, injusto, né? Injusto. Mas Deus estava sendo injusto com Jó? Não. Deus ele estava ensinando algo para Jó, tá? Então, nesse versículo 35:14 de Jó, que eu iniciei a live, esse amigo dele, ainda que veio com um questionamento errado no começo, ele solta essa palavra, né? Jó, espera em Deus. Ele estava falando, espera em Deus. Se você não tem iniquidade nenhuma, se você não pecou, se você não foi injusto diante de Deus, espera. Porque logo ele vai entrar com providência ou ele vai te responder para dizer o que aconteceu, né? E outra coisa, outro ponto muito interessante, né? Às vezes a gente eu falo de mim também, tá? Talvez vocês se identifiquem. A gente é muito imaturo na fé, né? A gente passa por um processo simples, nem é tão ruim assim como outros irmãos passam no mundo perseguidos realmente, mortos, martirizados. A gente passa por uma situação, exemplo muito clássico, a gente vai e perde o emprego. Olha só. Ah, mas Deus me abandonou, Deus falou que essa porta era dele, que eu ficaria aqui, e a porta se fechou. O que eu devo fazer nesse momento? Eu devo falar, Deus, se essa porta se fechou, eu vou procurar uma outra, porque eu sei que a porta certa vai se abrir de novo. Eu tenho que me movimentar, assim como Abraão se movimentou, tá? Como eu falei de Abraão nessa live. Mas Deus, ele abre a porta certa. Se uma porta está sendo fechada e você está sendo fiel a Deus, outra porta maior vai se abrir. Desapega.
e se apega às coisas que são de Deus. Seguem o Luiz aí, tá? O Luiz tá pedindo pra seguir ele. Seguem ele aí, tá bom? Ele tá querendo fazer live. Ajuda ele aí, tá? Então, voltando aqui, o silêncio, então, é um convite à maturidade na fé. Quando a gente entende que tem coisas que vêm de Deus, a gente entende que Ele conhece a verdade total, que Ele é a verdade, que Ele é o amor e que Ele sabe exatamente o que preparou para nós. Confie em Deus, confie em Deus e confie em Deus. Eu vou bater nessa tecla nessa live até entrar na cabeça de vocês, até entrar na minha cabeça, que às vezes eu dou uma desviada também, falando, desviada na mente, né, não do caminho, falando, Deus não tá comigo não, Deus me abandonou, eu tô sozinho aqui. Às vezes a gente entra nesses pensamentos, né? Mas o que diz em Filipenses? Lance sobre ele, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Entreguem a ele essas preocupações aí. Esperem no Senhor. A Bíblia vai falar, confia nele. Em Josué ele vai falar, seja forte e corajoso, ou seja forte e corajosa, né, para as mulheres também. Deus, ele sempre nos instrui a confiar nele em todo tempo, tá? Então a confiança é a base da fé. Se você confia em Deus, mesmo não vendo nada, não sentindo nada, não entendendo nada, é porque você é maduro na fé, tá? Parece que às vezes, nossa, o que Deus está fazendo comigo que eu não estou entendendo absolutamente nada, Senhor? Calma. Abraão também, em certa parte da vida dele, não entendeu nada. Jó, então, que é o que a gente está falando aqui hoje, ele perdeu tudo sem entender absolutamente nada. Mas um dia a mulher dele falou assim, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou, retrucou ela na hora. Você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso que é maturidade. Mesmo perdendo, mesmo em sofrimento ali, estava confiando em Deus e confiando que Deus ia mudar aquela situação ainda. Deus muda. Amém? Deus muda. Então esse versículo de 35:14 de Jó é um convite à maturidade na fé, tá? Para ser mais maduro na fé. Então, se você está orando, se você se encontra numa situação que você busca a Deus, tá? Vai para os cultos congregacionais, que é a igreja. Se em casa você está orando, se você está jejuando, se você está lendo a palavra dele e parece que está sem resposta de Deus, entenda uma coisa: a sua causa, as suas aflições estão diante dele. Você confia nisso? Você confia que a sua causa está diante de Deus? Talvez você queira que um filho seja salvo, tá? Um dia minha mãe orou para que eu fosse salvo. Demorou 5 anos orando, tá? Tava desviado lá, fazendo um monte de coisa errada, fazendo tudo que agradava a minha carne, agradava aquilo que eu achava que era felicidade. Mas 5 anos depois da minha mãe dobrar o joelho, orar, pedir para Deus, parecia que Deus estava em silêncio. Mas enquanto eu estava na rua fazendo coisa errada, eu recebia pessoas falando pra mim assim, olha, Deus te ama, viu? Do nada chegava alguém e falava assim, Deus vai te tirar daí. Do nada chegava alguém e falava assim, isso que você tá fazendo não é correto e Deus, Jesus, Ele te ama. Isso era uma resposta à oração da minha mãe, mesmo ela não entendendo, mesmo ela não ouvindo que essas pessoas estavam indo adiante de mim. Então não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista dos seus pais, para os jovens que estão aqui na live, tá? Não desista daquele seu amigo, continue falando da palavra de Deus, continue abençoando a vida de alguém. O mundo já tá cheio de maldade. O mundo já tá cheio de maldade. A gente tem que espalhar o que é bom. A gente tem que falar de Deus. O mundo precisa de Deus, a gente precisa de Deus diariamente. A gente precisa orar, se arrepender diariamente, porque nós somos pecadores, vamos ser sinceros aqui. Nós somos pecadores. Nós erramos em todo tempo. É hipocrisia eu chegar aqui na live e falar assim, eu não errei hoje. Eu errei foi muito hoje. Meus pensamentos muitas vezes se desviam, mas a partir do momento que esse pensamento entra aqui, a palavra de Deus combate e fala, olha, você está no caminho errado. Se você continuar pensando nisso, você vai errar. Aí na hora
o Espírito Santo avisa e eu corto, né? Eu falo, não, esse pensamento não é de Deus. Deixa eu voltar pro foco aqui que, né? Então a gente tem que entender e ouvir a voz do Espírito Santo também, assim como ele fala muitas vezes na nossa vida, amém? Infelizmente a live tá quase acabando. Tô indo pros 2 últimos pontos, tá? Quem tá gostando da live até aqui, quiser mandar pergunta aí, pode ficar à vontade, tá? Mandem pergunta. E aí, Matheus, tudo bom? Como você tá, mano? Então continuem firmes aí, manda perguntas, pode mandar pergunta que eu vou tentar responder. Eu não entendo tudo, mas o pouco que eu sei eu tô transmitindo pra vocês aqui, tá? E eu quero finalizar, né, esse raciocínio falando de Jó 42:2-5, né? Que é no momento ali, nossa, desde o capítulo 1 de Jó, ele não tinha recebido resposta de Deus ainda, perdeu tudo. 42, ou mais exatamente 41 capítulos depois, a gente não sabe exatamente quanto tempo demorou para Deus responder Jó, tá? Mas Deus responde no final. E ele fala, no meio, né, no meio do livro de Jó, ele fala, bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Na hora da luta ele fala isso, mostrando maturidade na fé. E no final ele fala assim, depois que Deus responde ele, né, Deus começa a questionar Jó. Fala, Deus, ele fala, Jó, você me perguntou, agora você vai me responder. Deus falando pra Jó, tá? Quando Deus ele se revela pra Jó. Quem colocou os limites nos mares? Jó, quem criou o universo? Jó, quem deu força pro cavalo? Quem é que quem criou todas as coisas? Quem é que governa o universo? Quem que estende a manhã e que estende a noite? Quem é que cuida de todos os dias? E a gente achando que conhece tudo, imagine Deus perguntando para você tudo isso. Eu ficaria mudo, sem saber responder, né? E Jó, ele fez exatamente isso. Enquanto Deus questionava, ele ficou quieto, porque ele viu que estava questionando um Deus que sabe todas as coisas. E depois ele fala o seguinte, em Jó 42:2, tá? Até o versículo 5. Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Você entendeu? Depois que a gente passa por alguma dificuldade, algo que parece que não faz sentido, quando Deus se revela e explica pra gente, a gente fala, olha, foi muito melhor do que eu esperava. Foi muito melhor do que eu esperava. Então, fica tranquilo que se Deus está em silêncio, você está sendo fiel e Deus está em silêncio e não está te respondendo, uma hora ele vai se revelar. E você, assim como Jó, vai falar assim, Deus, eu só ouvia falar do Senhor, agora eu posso vê-lo, eu posso ouvi-lo, eu posso glorificar o Senhor porque eu sei que tudo pode. Amém? Para finalizar essa live aí, eu vou pedir, fala um versículo de esperança, no próprio Jó. Vamos abrir aqui. Jó 42, Jó 42, do versículo 2 até o versículo 6, tá? Pro Gustavo que tá perguntando. Bem sei, a última resposta de Jó ao Senhor, tá? Agora o Senhor já explicou para ele e ele agora criou mais esperança, mais confiança no coração dele. Ele fala assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo de esperança. O Senhor tudo pode. E nenhum dos pensamentos deles pode ser frustrados. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor e na força do teu poder, tá? Na força do poder do nosso papai aí. Vamos fazer uma oração para finalizar a live. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá? Pode ficar à vontade. Eu nem não acompanhei o chat aqui, que eu tava focado na palavra de Deus, mas eu vi que muita gente participou. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento aí, né?
Tem um versículo de Jó aqui que eu queria ler para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Eu vou ler essa parte aqui, que Jó tá respondendo um dos amigos dele, né? Jó respondeu assim para Bildade, tá? Que era um dos amigos que estava questionando ele. Como você sabe ajudar o que não tem força, hein? Sendo irônico, tá? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revela a plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Bildade, para você entender o contexto, ele tinha dito para Jó que Jó estava em iniquidade, por isso que Deus estava fazendo tudo aquilo com ele. Jó ironicamente responde assim: nossa, como você está me dando força, hein? Meu Deus, hein? Seu braço está estendido para me ajudar mesmo, hein? Tipo, o cara passando por aquela situação toda, perdeu todas as coisas, e ainda vem um amigo falar que ele está em pecado. Ao invés de aconselhar, né? E falar: Jó, tô aqui contigo. Tô aqui contigo para te ajudar, para ficar aqui do teu lado. Você vai passar por isso aqui, mas eu vou estar com você aí. Não, ele fez ao contrário, tá? E até que um momento ele ficou em silêncio ali, chorando, pranteando pelo que estava acontecendo em Jó, mas depois que abriu a boca, né? Falou muita palavra de sabedoria, mas acusou Jó de algo que ele não estava fazendo. Então, tomem cuidado ao aconselhar algum amigo, tá? Às vezes ele só precisa de um abraço, ele só precisa da sua presença ali. Só precisa da tua presença, tá? Então, fique tranquilo, aconselhe, abrace e não julgue, né? Então fica a dica aí, tá bom? Vamos fazer uma oração, vou terminar a live, eu quero orar por vocês, mas quem estiver na live aí, tem 13 pessoas aqui, se puderem seguir para ajudar, tá, a espalhar a palavra de Deus. Eu não peço dinheiro para vocês não, tá? Eu só falo da palavra de Deus mesmo. Eu fico postando vídeo lá toda semana e pode abençoar a tua vida, então segue lá, clica em seguir aí, me ajuda a espalhar a palavra de Deus. Eu quero finalizar fazendo uma oração junto com vocês. Obrigado por seguir aí, quem tá seguindo, tá? Obrigadão de verdade. Eu quero convidar vocês a entregar a sua causa ao Senhor novamente, né? Você que já tinha perdido a esperança aí que Deus ia te responder, eu quero que você ore comigo entregando nas mãos de Deus novamente, porque eu acredito que na hora certa Ele vai te responder, tá? Vamos orar junto. E também vamos orar pedindo fé durante o silêncio e o descanso na espera. A gente não vai perder a esperança porque Deus está em silêncio, tá? A gente vai continuar firme, a gente vai continuar confiando nele, porque Ele sabe todas as coisas. Como eu falei no início da live aqui, para quem chegou agora, eu acredito que vocês também acreditam. Nossa, ficou bem redundante, né? Mas eu acredito que vocês também acreditam. Engraçado, né? Que Deus, Ele está a 1 milhão de passos à frente de vocês. Ele está a 1 milhão de passos na minha frente. Ele entende o que está lá no futuro, tá? Então, ao invés de questionar o caminho, viva o caminho com Deus. Bem? Confie em Deus, tá? Deus, eu quero pedir ao Senhor que entre na causa das pessoas que acompanharam essa live, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem se frustrar. As tuas mãos estão estendidas, mesmo a gente não enxergando o Senhor. Às vezes parece que o Senhor está em silêncio, mas hoje nós aprendemos que o Senhor pode até estar em silêncio, mas o Senhor não está inativo. O Senhor está em atividade e eternamente estará em atividade e nos ajudará nas causas que estamos passando. Se tem alguém orando por um filho, orando por uma mãe, por um pai, por um tio ou por um amigo, se tem alguém angustiado nessa noite, que a tua resposta venha ao coração dessa pessoa, mesmo no silêncio. Que a palavra do Senhor venha falar aos nossos corações todos os dias. Pai, guarde o nosso caminho, porque nós não sabemos as armadilhas que tem nele.
Guarda a nossa retaguarda, Senhor, porque sabemos que o inimigo também nos ataca covardemente pelas costas. Guarda a nossa saída, a nossa entrada, nos guia pelas tuas veredas, pelas tuas ruas. E quero que o nosso coração, que a nossa mente esteja cheia da tua verdade, da tua sincera verdade. Eu oro para que as causas e as orações sejam respondidas nessa noite e te agradeço em nome do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, e através do Espírito Santo que habita em nós, nós te pedimos ajuda, nós te pedimos graça, nós te pedimos misericórdia, amor, esperança, verdade. Obrigado, Senhor. Amém. Que todos vocês sejam abençoados, tá? Que essa noite seja abençoada, que o domingo de vocês seja abençoado. E que essa semana que vai começar, que vocês trabalhem em paz. Para quem não tem emprego, confie em Deus, porque Ele vai abrir uma porta para você, e uma porta do jeito que Ele quer, tá? Que é muito melhor do que a porta do jeito que a gente quer, tá? Para você que está esperando uma resposta, assim como Jó esperou em Deus, espere também. Porque talvez Deus queira se revelar de outra forma, de uma forma mais grande, uma maior forma aí, de um jeito que você enxergue Ele, tá bom? Em todo momento. Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui na live. O Felipe Donato falou que tá entrando em desespero. Felipe, eu não sei que horas que você chegou aqui na live, mas em certa parte da vida de Jó também, né, ele estava passando por dificuldade também, tá? Ele estava angustiado, ele estava desesperado, sem entender o que estava acontecendo. Mas qual foi a fórmula, né, que Jó usou para vencer essa angústia, para vencer esse desespero? Qual foi a fórmula? Ele confiou totalmente que Deus iria responder ele a qualquer momento. Eu não sei o motivo do seu sofrimento, do seu desespero, nem é legal também falar abertamente aqui na live sobre isso, mas você sabe. E você pode ter certeza que além de você, alguém sabe muito mais que você está passando por essa situação, que é Deus. Deus, Ele sabe. Busque Ele no secreto, leia a palavra de Deus, que não importa a situação que você está passando, Ele pode te tirar daí, né? Teve um dia que tem uma passagem que Pedro, Tiago e João, né, no barco, Deus fala para eles atravessarem o mar pro outro lado. Só que quando eles estão atravessando, o mar começa a ficar revolto, começa a bater uma tempestade ali, eles estão no barco, tá? Jesus nesse momento estava no monte orando e desce e começa a caminhar sobre as águas, indo ao encontro deles, na verdade. E os discípulos enxergam Jesus vindo em direção dele e enxerga como se fosse um fantasma. É um fantasma. Eles entram em desespero, né? Como a gente entra muitas vezes em desespero. É um fantasma que tá vindo aí em direção de nós. Aí Jesus, com aquela voz, com certeza com aquela voz maravilhosa dele, ele falou: não é um fantasma. Não é um fantasma. Sou eu, o Salvador de vocês. Pessoal, obrigado por entrar na live aí. Quem tá entrando, recebe a palavra de Deus. Não peço dinheiro pra vocês, tá? Reforçando. Eu só prego a palavra de Deus, só isso. Tudo que eu peço pra vocês é segue eu e recebe a palavra, tá? Me segue. É o que eu posso fazer por vocês, é entregar a palavra de Deus, tá? E continuando respondendo Felipe, Pedro olha Jesus vindo sobre as águas e fala: Jesus, se é você mesmo, deixa que eu vou até aí contigo. Deixa que eu vá até aí contigo. Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro milagrosamente sai do barco e começa a andar sobre as águas, né? A gente sabe que Pedro errava muito. Pedro falam hoje em dia que era colérico, né? Era muito avançado aí. Ele foi andando e ele andou até Jesus. E quando ele começou a chegar perto de Jesus, ele olhou para um lado, olhou para o outro, enxergou o mar bravio, enxergou a tempestade e começou a afundar. Pai do Senhor, sejam bem-vindos aí, tá? Todos que estão entrando. E ele começou a afundar. E ele fala: Senhor, me salva. Era como se o coração de Pedro estivesse falando assim: eu estou em desespero, eu vou morrer, Senhor.
Eu não vou vencer, eu não vou conseguir chegar até o Senhor, eu vou afundar. E o mar bravio vai me jogar para lá e para cá, as ondas vão me jogar para lá e para cá, né? Só que Pedro esqueceu de uma coisa. Pedro esqueceu de um fato, Arthur. Obrigado pela rosa aí. Pedro esqueceu de um fato, tá? Que Jesus estava perto dele. Que quem estava ali do lado dele era o Criador do universo. Que quem estava ali do lado dele era aquele que tinha feito a pesca maravilhosa. Que aquele que estava ali era o que tinha curado muita gente. E que eles tinham visto isso. Eles viram. Imagine você ver Jesus curando alguém. Imagine você ver Jesus pregando. Imagine aquela voz suave entrando no seu ouvido e falando assim: eu estou contigo. Então Pedro esqueceu e começou a afundar. E gritou. Tem um louvor, de uma ministração de louvor, que o pregador, o ministro de louvor, ele fala o seguinte: Pedro ele começa a gritar. Mas faz sentido Pedro gritar? Não faz sentido nenhum. Se Jesus estava na frente dele, Jesus conseguia ver ele, Jesus conseguia enxergar ele. Então por que ele estava gritando? Porque o coração dele estava desesperado, a fé tinha baixado, a fé tinha caído naquele momento. Então, quando Pedro pede ajuda, Jesus está tão perto dele que Jesus não anda em direção dele, Jesus só estende a mão. Jesus estende a mão e levanta Pedro novamente e fala: Pedro, eu estou contigo. Homem de pequena fé, por que duvidou? Então, independente da situação que você está passando, não duvide de Deus, tá? Continue confiando em Deus, continue alegrando o coração de Deus com a sua fé, porque a fé é tudo que temos, tá? A fé é tudo que temos. Obrigado por seguir, tá, Morena? Seja abençoada, tá? Em nome de Jesus. Obrigadão. Felipe, confie em Deus, tá? Tem 22 pessoas, chegou a bater 80 aqui, mas tem 23 pessoas nesse momento. Eu quero dizer ao seu coração: continue confiando em Deus. Assim como Jó confiou, assim como Abraão confiou, assim como Moisés confiou, assim como os discípulos confiaram, assim como muitos dos nossos pais e mães confiaram também. Continue confiando no Senhor. Ele é o único justo, é o único que pode te ajudar da melhor forma, tá? Pessoal, obrigado. Obrigado por acompanhar. Eu vou tentar fazer de novo live amanhã, umas 10 da noite, 11 da noite, tá? Pra que vocês comecem a semana bem com a palavra de Deus. Mas eu espero que o domingo de vocês seja muito abençoado e que vocês vençam, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tá? Pra quem não seguiu ainda, segue aí, tá? Tchau, até a próxima. E fiquem firmes, que Deus ele sabe de todas as coisas. Eu vou ver se eu consigo deixar essa live guardada aqui pra vocês enviarem pra alguém ou pra vocês assistirem desde o começo, tá? Fiquem à vontade pra ver os vídeos que eu posto no perfil. Me ajudem a crescer e espalhar a palavra de Deus. E é isso, é tudo que eu tenho. É tudo que Deus me deu, tá? É a forma que eu posso te ajudar, com palavra. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Obrigadão.